boa tarde. Está no ar mais um Top Notícias, o seu resumo diário. E para você que nos acompanha através da nossa fanpage ou através da plataforma do nosso site, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E vamos aos destaques desta segunda-feira e de notícias que aconteceram também durante o fim de semana. Você vai ter a previsão do tempo, situação do Covid-19 em Tijucas e região, colisão frontal entre carro e moto deixa jovem ferido. 2 pessoas ficam feridas após motorista colidir em poste e carro pegar fogo. E aí você vai acompanhar também as ocorrências policiais. Festa no interior é fechada pela Polícia Militar. Temos ainda São João Batista em 1 minuto. Governador assina manifesto a favor de Rodrigo Maia e Alcolumbre. Presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina fala como ficará a situação com relação à paralisação das aulas. Tudo isso você acompanha agora aqui no Top Notícias, o seu resumo diário. Vamos à previsão do tempo. Tijucas, máxima de 25 graus e mínima de 15. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. Em São João Batista, máxima de 27 graus e mínima de 16. Dia de sol com muitas nuvens. Top Notícias que está no ar, levando a você todas as informações de Tijucas e região. E você vai acompanhar também essa polêmica toda que está acontecendo no Brasil inteiro, onde o governador de Santa Catarina também acabou assinando esse manifesto a favor aí do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados Federal, e do Alcolumbre, né, presidente aí do Senado, do Davi Alcolumbre. Medindo força, né, uma guerra de poderes, quando, na verdade, deveriam estar harmônicos os poderes. Essa é a realidade. E esse aí é um dos pilares da democracia, né? A harmonia entre os poderes, né, entre os 3 poderes. O que a gente quer descobrir é aonde quer chegar esse Rodrigo Maia, né? Pode ter certeza que a conta vai ser para mim e você pagar. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Você que já está com a gente aí pode deixar também aí o seu comentário, pode deixar o seu bom dia, o seu oi, dar a sua participação, a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente lê o teu comentário aqui no Top Notícias de hoje. Vamos juntos. E a gente começa com a situação do Covid-19 na cidade de Tijucas e região. Acompanhe agora a situação da Covid-19 em Tijucas. Nenhum caso suspeito. 4 casos confirmados. 3 casos curados. 42 casos descartados. 71 casos monitorados. Nenhuma morte por Covid-19 e nenhuma morte em investigação. Em São João Batista, há 9 casos suspeitos. Nenhum caso confirmado, 26 casos descartados, 61 casos monitorados e nenhuma morte por Covid-19. Em Porto Belo, nenhum caso suspeito, 6 casos confirmados, 5 casos curados, 21 casos descartados, 45 casos monitorados e uma morte por Covid-19.
Já em Itapema, a situação é a seguinte: 3 casos suspeitos, 8 casos confirmados, 3 casos curados, 52 casos descartados e 58 casos monitorados. Você acompanhando aí então a atualização, né, dos boletins de Tijucas e região relacionada aí à pandemia que o mundo enfrenta, a pandemia que nós estamos tendo que conviver com ela, né? E olha, já deixou teu recadinho ali, daqui a pouquinho eu já vou estar lendo aqui o teu comentário. A gente vai para a próxima notícia: colisão frontal entre carro e moto deixa jovem ferido. Uma colisão frontal entre carro e moto deixou um jovem ferido em Itapema. O acidente aconteceu no bairro Morretes e foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima foi socorrida pelo SAMU e em seguida conduzida ao hospital com ferimentos leves pelo corpo. Conforme as imagens divulgadas, o condutor do carro teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com a moto. E olha, mais uma notícia falando de acidente. 2 pessoas acabaram ficando feridas após o motorista colidir em um poste e o carro ficar totalmente destruído durante o incêndio. Um veículo ficou totalmente destruído após o condutor colidir contra um poste da rede elétrica na marginal leste da BR-101, em Porto Belo. O caso aconteceu na noite deste domingo. O automóvel pegou fogo logo após o acidente. Os ocupantes conseguiram sair a tempo. Eles foram encaminhados ao hospital com ferimentos pelo corpo. O carro ficou completamente destruído e a estrutura do poste foi danificada. Já na madrugada de sábado, bombeiros foram acionados após um carro pegar fogo em Itapema. De acordo com a equipe, o veículo estava abandonado entre os bairros Meia Praia e Centro. Os bombeiros informaram ainda que o combate foi realizado e as chamas extintas. O fogo, iniciado na parte traseira, deixou o carro parcialmente danificado. E olha, já tem algumas pessoas aqui que deixaram boa tarde. A Guida Juliana está com a gente, a Luciano também deixou um boa tarde. A Azul Lemos também está ligadinha com a gente, deixando um boa tarde. A Carolina Moreira, boa tarde, amigos, que Deus abençoe a todos nós. É verdade, nós precisamos muito da bênção de Deus, principalmente nesse momento. Precisamos todos os dias, né? Todos os dias, mas diante de uma situação dessa que estamos enfrentando, né? E ainda essa briga toda com os poderes, né? Em vez de se unirem para ajudar o Brasil, tem gente que quer, por toda a força, aproveitar da situação para tomar o poder, para criar maiores dificuldades para o povo ainda, né? Juscelia Reis Machado também deixando boa tarde. Cristiana da Silva Palma, boa tarde. E aí outras pessoas só assistindo aqui, ó. Tereza Zambelli, pandemia de políticos, né? Pelo que vejo, porque casos mesmo são poucos. É o comentário da Tereza, né? É verdade. Também concordo. E que tenha cada vez menos casos, né? Diogo Belino Machado também deixando boa tarde, diretamente de Blumenau, ligadinha com a gente. Roseli Ribeiro, boa tarde. Os outros a gente lê daqui a pouquinho. Tem mais comentários, as pessoas interagindo bastante hoje com o Top Notícias dessa segunda-feira. Vamos falar do despachante Titico. Está sem tempo? O Tiquinho resolve para você. Mande um WhatsApp aí para 489-9141-4232. Rodar com o documento em dia é só alegria. E olha, mais alegria ainda é quando é parcelado em até 12 vezes no seu cartão. E só o Titico tem isso para você. Documento do veículo é para já. É só você passar no Titico que o documento sai na hora. E mais uma vez reforço, parcelamento em até 12 vezes no cartão.
vamos na continuação aqui dos nossos comentários. Roseli Ribeiro, né, deixando boa tarde. Joyce Silva deixando boa tarde. O Diogo Umbelino mandando um abraço a toda a equipe do Top Elegância. Recebe aí o nosso abraço também, Diogo. E o Paulo S. Ruth Machado Araújo também deixando um boa tarde. E olha, agora nós vamos para São João Batista em 1 minuto, na voz da Dirlene Dal Bosco. São João Batista em 1 minuto. Olá, chegou a hora de acompanhar as principais notícias da semana. Começa a segunda etapa de vacinação da campanha contra a gripe. As doses já estão disponíveis em todos os postos de saúde. Decreto torna obrigatório o uso de máscaras no comércio. Secretaria de Saúde irá distribuir 80 mil máscaras na cidade. E os agentes comunitários vão entregar nas casas, na residência das pessoas. Caso a pessoa não esteja em casa, vai ser deixado um bilhetinho com a orientação de que ela tem que levar esse papelzinho na unidade básica de saúde para retirar sua máscara. Atividades semanais serão disponibilizadas para estudantes da Rede Municipal de Ensino. O conteúdo ficará disponível a partir do dia 23. Kits de merenda escolar serão destinados a famílias carentes. Obras para o asfaltamento da Rua Otaviano Dadan, Avenida Egídio Manuel Cordeiro e Vicente Marcos da Silva já estão em andamento. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana. Prefeitura de São João Batista, compromisso com o futuro. São João Batista em 1 minuto. Fique por dentro das ações da Prefeitura. Você acompanhou aí a Dirlene Dal Bosco deixando aí, né, o pessoal de São João Batista e a região aí bem informado com o que acontece em São João Batista. Dirlene, mais uma vez, os nossos parabéns ali por esse quadro tão bem feito. Né? Realmente merece aí toda a nossa atenção. E olha, a Ruth, Paulo Ruth já falei, né? Deixou uma boa tarde aqui pra gente também, outras pessoas só assistindo. A gente tem ocorrência policial também, né? Então vamos para a ocorrência policial. Uma festa no interior acabou sendo fechada pela polícia militar. Não dá, não pode, né? A aglomeração está proibido. Acompanhe. Um evento particular foi interrompido pela Polícia Militar no interior de Major Gercino. A ação da polícia foi devida ao decreto estadual de isolamento social em razão da pandemia. O flagrante ocorreu após denúncias em que uma festa seria realizada por um jovem em um sítio particular na localidade do Cantagalo. No local, havia cerca de 15 pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas e ouvindo música em um carro de som. A polícia, acompanhada do secretário de Saúde de Major Gercino, registrou a ocorrência e exigiu que todos fossem para suas residências.
Estamos de volta e fechando aí então as nossas ocorrências policial. E olha, agora a gente fala, né, desse caso envolvendo aí o governador de Santa Catarina, que tem muita gente insatisfeita com o governador. Tá certo? Tá trabalhando no combate ao Covid-19, tem se esforçado, mas algumas pessoas acham que está excedendo aí o limite, né? Muita gente aí precisando trabalhar, querendo trabalhar, que não pode ainda. Claro que algumas coisas já voltaram, ou pelo menos tentam voltar para a rotina, né? Como o comércio que já está aberto, né? Mas ainda tem muita gente parada aí, como a academia, que ainda é para 31 de maio, o pessoal reclamando aí do prazo todo, por que esse prazo, né? Mas o fato é que todo mundo quer ganhar tempo, né? Assusta, a pandemia ela é assustadora, né? Mas não estamos vendo na nossa região aqui, não estamos vendo nenhum hospital superlotado, né? A TV aí mostrando, né, alguns hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas eu queria ver, na verdade, os hospitais de campanha. Na verdade, eu nem queria ver, né? Nem queria que fosse usado, né? Mas foi feito aí hospitais de campanha que gastaram fortunas, né? Inclusive em Santa Catarina tem um aí sendo montado em Itajaí, para ser montado em Itajaí, e que é uma fortuna também que foi gasta, valores 3 vezes mais do que outros hospitais de campanha em outros estados, né? E na verdade a gente quer ver isso funcionando. Na verdade, o bom é que nem precisasse usar isso, né? Que passasse essa situação toda e que nem fosse preciso usar esses hospitais, porque aí nós teríamos muito menos pessoas infectadas com esse vírus, né? Mas existe realmente um alarme muito grande da coisa, que até agora não apareceu ainda, né? Claro, é preciso sim tomar as precauções, né, que o comércio tem tomado para evitar que os números de casos infectados cresçam, né? Isso tudo é válido, mas é feito muito mais do que é na realidade, né? E o governo de Santa Catarina, o governador de Santa Catarina, que é PSL, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, que saiu daqui de Santa Catarina, que foi para o Rio de Janeiro no segundo turno, pediu apoio, pediu que gravasse vídeo, né? Porque todos lembram, o Merizio dizia ser o candidato do Bolsonaro, dizia apoiar o Bolsonaro também, ele dizia o único candidato do Bolsonaro em Santa Catarina é o Moisés, né? Mas olha, as atitudes não provam isso, né? As atitudes não provam isso. Realmente, um governador do partido do Bolsonaro contra o presidente, assinando um documento, apoiando o Rodrigo Maia, denunciado na Procuradoria-Geral da República por corrupção, né? Enfrenta o presidente de forma desleal, e olha, a conta quem vai pagar é sempre eu e você. Essa é a realidade. Eu recebi uns comentários aqui agora, importantes. Visse o pacote do orçamento de guerra do Rodrigo Maia? Dentre todas as ações, uma chama muita atenção. Servidores públicos a nível municipal, estadual e federal terão de contar com a subtração de 25% do salário para compor o pacote econômico. Tá aí, ó. A situação mais inusitada que já ouvi falar, né? Servidor que ganha R$2.000 pode se preparar para ter R$500 retido na fonte. Esse é o Rodrigo Maia. Que o nosso governador de Santa Catarina assinou, dentre 20 outros governadores, ele e mais 19 governadores, assinou um manifesto apoiando o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre contra o governo federal. Acompanhe. O
governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, e outros 20 governadores assinaram uma carta em defesa dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O documento diz que o presidente Jair Bolsonaro teria afrontado princípios democráticos que fundamentam a nação por supostas falas contra o parlamento. Acompanhem a carta na íntegra. Abre aspas. O Fórum Nacional de Governadores manifesta apoio ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diante das declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a postura dos dois líderes do parlamento brasileiro, afrontando princípios democráticos que fundamentam nossa nação. Nesse momento em que o mundo vive uma das suas maiores crises, temos testemunhado o empenho com que os presidentes do Senado e da Câmara têm conduzido, dedicando especial atenção às necessidades dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros. Ambos demonstram estar cientes de que é nessas instâncias que se dá a mais dura luta contra nosso inimigo comum, o coronavírus, e onde, portanto, precisam ser concentrados os maiores esforços de socorro federativo. Nossa nação, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, tem sido pautada pelos indicativos da ciência, por orientações de profissionais da saúde e pela experiência de países que já enfrentaram etapas mais duras da pandemia, buscando, neste caso, evitar escolhas mal sucedidas e seguir as exitosas. Não julgamos haver conflitos inconciliáveis entre a salvaguarda da saúde da população e a proteção da economia nacional, ainda que os momentos para agir mais diretamente em defesa de uma ou de outra possam ser distintos. Consideramos fundamental superar nossas eventuais diferenças através do esforço do diálogo democrático e desprovido de vaidades. A saúde e a vida do povo brasileiro devem estar muito acima de interesses políticos, e em especial nesse momento de crise. Fecha aspas. Olha, essa foi a carta então assinada, a carta aberta e o manifesto assinada também pelo governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés. Vale ressaltar ainda aí que a deputada Ana Campagnolo, que é deputada do PSL aqui de Santa Catarina também, ela postou hoje no seu Instagram que o governo de Santa Catarina, o Moisés, o Carlos Moisés, ele acabou dando um atestado de trairagem ao assinar esse manifesto. Agora a gente vai para a próxima notícia, onde o presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina fala como ficará a situação em relação à paralisação das aulas. Acabamos de voltar de uma reunião no PROCON estadual, com a participação também do Ministério Público. Então, em primeira mão, eu passo para os senhores alguns compromissos que o Sinep assumiu de orientá-los, e vou fazer já em primeira mão. O que nós entregamos para o Ministério Público, para o PROCON? Um termo de compromisso e responsabilidade da escola particular. O Sinep se comprometeu a orientar todas as escolas a apresentar aos contratantes, pais, alunos responsáveis, o calendário acadêmico devidamente reformulado, que demonstre a recomposição da nossa programação pedagógica, resultando no cumprimento, no mínimo, das 800 horas anuais, conforme prevê a legislação. Então, nós vamos informar as famílias que, quando retomarem as atividades presenciais, o nosso calendário será deslocado na mesma proporção para mais X dias, compensando aquele que nós paramos. Toda a estrutura do calendário se mantém, os senhores sabem, a gente apenas desloca. Mas desde já a gente já presta essa informação às famílias. O segundo compromisso que o Sinep firmou em orientar as escolas agora é com relação a creches infantil de 0 a 3 anos. Essas instituições vão receber
de novo a orientação do Sinep, que terão que fazer a reposição integral do período paralisado, pois há um consenso, é opinião nossa do Sinep, que essa faixa etária não tem como atender através de atividades domiciliares remotas. Então a escola terá que cumprir todos os dias contratados, recompondo o seu contrato. Se não fizer isso, a escola fará uma concessão, fará um desconto. O terceiro item que nós nos comprometemos a orientar os senhores é que as atividades extraclasses opcionais, os cursos livres e horário integral, etc., nós teremos a reposição integral do período paralisado, igual às creches, ou sem custo adicional, desde que os pagamentos sejam mantidos em dia, ou, caso a escola não consiga cumprir todo o calendário dessas atividades opcionais, ela fará a redução proporcional, devolvendo os dias não trabalhados. A quarta orientação que o Sinep se comprometeu a repassar aos senhores é de nós mantermos a manutenção das atividades remotas para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior, e desse regime especial de atividades domiciliares nessas instituições, né? Ou a reposição integral, caso a instituição não consiga ou não tenha a tecnologia suficiente. A quinta recomendação que o Sinep se comprometeu a fazer aos senhores é a de termos todas as escolas o comprometimento de negociação com a nossa clientela. Nós tivemos uma reunião grande no dia de hoje, com quase 200 estabelecimentos, em que a gente insistiu que é principalmente nesse momento de crise que nós temos que ter solidariedade, nós temos que tentar entender o nosso cliente, sendo capazes, conforme o nosso fluxo de caixa, de compor. Por fim, quero deixar todos muito tranquilos. Não haverá desconto linear de mensalidade em hipótese alguma. Isso é uma excrescência. Tanto o PROCON de Florianópolis quanto o Ministério Público Estadual e Federal entendem neste sentido. O que há uma pequena divergência com relação às explicações, às justificativas. Nós nos comprometemos a sermos transparentes. O Sinep vai proceder uma pesquisa para tentar um índice do segmento, qual é a nossa expectativa de pequena redução de energia elétrica ou de água ou de material de limpeza hoje, que nós sabemos iremos gastar amanhã, mas a gente precisa esclarecer a nossa comunidade. Então nós vamos apurar esses índices, vamos ponderar também o eventual aumento da inadimplência, vamos ponderar também a eventual redução da receita com a impossibilidade de prestar alguns serviços adicionais, colônias de férias, horário diferenciado, etc. E vamos mostrar para as nossas famílias com muita transparência que a escola em momento algum está se locupletando, a escola não está se beneficiando como nenhum ser humano no mundo, como nenhuma empresa no mundo neste momento de pandemia. Então nós saímos satisfeitos da reunião com o Ministério Público e com o PROCON, e agora nós vamos dar prosseguimento a informações por escrito para enviar para os senhores.